Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para nós darmos continuidade ao nosso estudo do processo civil. Nós estamos ainda falando sobre impugnação ao cumprimento de sentença e estamos falando sobre as matérias que podem ser arguidas pelo executado em sede de impugnação. Tudo bem? Então, dando sequência aí ao nosso estudo, não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então retomando o nosso estudo de processo civil, nós estamos analisando o artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Nesse parágrafo 1º estão vários incisos, né? Cada inciso contendo uma matéria que pode ser arguida em sede de impugnação. Nós estamos quase terminando esse tópico, né? Ficou faltando nós falarmos a respeito do inciso 7, tá bom? E é exatamente para lá que nós vamos. Vou chamar então a nossa lousa para a gente começar a trabalhar. Muito bem, pessoal, então nós estamos analisando o artigo 525, parágrafo 1º do CPC, né? Ou seja, aquelas matérias que podem ser alegadas pelo executado em sede de impugnação. E agora nós vamos para o inciso de número 7. Né? Bom, o que o inciso de número 7 me diz que eu posso alegar em sede de impugnação? Eu posso alegar uma causa modificativa, ou uma causa extintiva, da obrigação superveniente à decisão que serve como título. Tá bom? Então eu posso alegar uma causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à decisão que serve como título executivo. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho algumas causas, né? Algumas questões de direito material que podem ser tratadas, que podem ser veiculadas em sede de impugnação. Tá? Então, se você for no texto do inciso 7, você vai encontrar assim, exemplos. Você pode alegar pagamento, você pode alegar novação, você pode alegar compensação, você pode alegar uma transação, ou o próprio texto fala prescrição. Então, olha só que interessante, né? Porque o próprio 525, parágrafo 1º, inciso 7, ele dá alguns exemplos de causas modificativas ou extintivas da obrigação que eu posso alegar em sede de impugnação. Então, eu posso alegar pagamento, novação, compensação, transação, prescrição. Tudo bem? Aí você pode estar se perguntando, professor, me diga, né, esse rol aqui que você colocou e que é o rol que consta do texto do inciso 7, esse rol ele é taxativo ou exemplificativo? Veja, nós temos aqui um rol meramente exemplificativo, tá?
Então esse rol que eu coloquei para vocês, que é o rol que está no texto legal, ele é um rol meramente exemplificativo, tá? O CPC, ele apenas colocou alguns exemplos, tudo bem? Alguns exemplos. Agora, um detalhe que você precisa se ater é o seguinte, olha só. Causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à decisão que serve como título, tá? Então essas causas modificativas ou extintivas que nós estamos tratando aqui, elas devem ser supervenientes, ou seja, tem que vir depois da decisão que serve como título. Por quê? Porque se essas causas modificativas ou extintivas elas forem anteriores ao título executivo, o executado não vai poder alegá-las em sede de impugnação. Por que isso, professor? Por que se as causas elas forem anteriores ao título, não vai poder alegar em sede de impugnação? Não vai poder alegar porque essas questões terão sido atingidas pela coisa julgada. Elas terão sido atingidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Tudo bem? Por isso que eu friso, tem que ser superveniente, tem que vir o quê? Depois do título, tem que vir depois do título, porque se essas causas forem anteriores ao título, não vai dar para alegá-las em sede de impugnação por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, meus caros. Bom, com isso, a gente mata os incisos do parágrafo 1º. Só que nós ainda precisamos tomar cuidado, porque existe um tema aqui dentro da impugnação que você não pode deixar passar, tá? E eu tomei a liberdade de colocar aqui no nosso material os dispositivos. Então vamos lá. Meus amigos, ainda dentro do artigo 525 do CPC, esse artigo 525 do CPC, você percebe que ele é um artigo muito importante, né? Além dele ser um artigo longo, ele é um artigo muito importante, por isso que a gente está há tantas aulas falando sobre ele, né? Eu quero chamar a sua atenção para o que vem disposto no parágrafo 12 do 525. Porque o que acontece? Nós estamos estudando, não perca de vista, aquelas matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, tá? Então eu estou sendo executado em sede de cumprimento de sentença, em fase de cumprimento de sentença. Eu estou sendo executado e eu, como executado, tenho a meu favor, por assim dizer, o mecanismo da impugnação, que é, por excelência, o meu meio de defesa aqui na execução. Muito bem, acontece que eu não posso alegar qualquer coisa em sede de impugnação, tá? Não posso alegar qualquer coisa. Eu só posso alegar aquelas matérias que o Código de Processo Civil me permite. E agora nós terminamos de estudar aqueles 7 incisos que trazem várias matérias que eu posso alegar. Só que no parágrafo 12 eu tenho mais uma matéria, eu tenho mais uma coisa que eu posso alegar em sede de impugnação. Então veja o seguinte, vou ler para vocês. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal
em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Meus amigos, esse parágrafo 12 aqui, você tem que ter um cuidado com ele muito grande, tá? Porque ele trata a respeito da inexigibilidade. Ele trata a respeito da inexigibilidade da obrigação decorrente de controle de constitucionalidade feito ou exercido, né, pelo STF. Então, para resumir esse parágrafo 12, ele trata a respeito da inexigibilidade da obrigação decorrente de controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, o que acontece? Veja bem, eu posso ter uma obrigação que foi reconhecida num título executivo judicial, tá? Mas esse título executivo judicial, ele acabou sendo fundado em uma lei inconstitucional. Então, o que acontece? Eu tenho um título executivo judicial, tá? Eu tenho uma obrigação reconhecida no título executivo judicial, só que esse título, ele acabou sendo fundado em lei ou ato normativo inconstitucional. Lei ou ato normativo que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seja em sede de controle difuso ou em sede de controle concentrado. E aí, nesse caso, a obrigação, meus caros, consubstanciada, reconhecida nesse título, essa obrigação será inexigível. Essa obrigação será inexigível. Então, eu posso vir em sede de impugnação e alegar a inexigibilidade da obrigação por conta de controle de constitucionalidade feito pelo Supremo. Seja esse controle concentrado ou difuso, como o próprio parágrafo 12, né? Como o próprio parágrafo 12 enfatiza. Pode ser tanto controle difuso como o concentrado. Então, nesses casos, o que acontece? Você tem uma inexigibilidade que decorre do controle de constitucionalidade feito pelo Supremo. Tudo bem? Então, desse modo, né, se a impugnação ela for acolhida por esse fundamento, vai ficar comprometida a eficácia executiva da decisão. Tudo bem? Agora, veja bem. Professor, então só me lembra aqui algumas coisas. No controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal realiza o controle concentrado por meio daquelas ações, né? ADI, ADO, ADC e ADPF, né? Essas são as ações do controle concentrado. No controle difuso, lembra? O controle difuso, né? Difuso espalhado. Então, é aquele controle de constitucionalidade que, no Brasil, pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal, tá? Então, aqui no Brasil, o controle difuso, ele pode ser feito pelo juiz de primeiro grau, lá da vara, e pode ser feito também pelo próprio Supremo. O importante é você se lembrar das aulas de direito constitucional que o Supremo Tribunal Federal, ele faz o controle de constitucionalidade concentrado com exclusividade, ADI, ADO, ADC, ADPF, só ele julga essas ações, mas o controle difuso também pode ser feito pelo Supremo.
Porque se o controle difuso é aquele controle feito por qualquer juiz ou tribunal, o Supremo, sendo um tribunal, por óbvio, também pode fazê-lo, tá? O que você precisa ter cuidado é o seguinte, tá? Para fins aqui da inexigibilidade da obrigação, pode ser controle concentrado, pode ser controle difuso. Todavia, se a inexigibilidade decorrer do controle de constitucionalidade é difuso, esse controle difuso ele tem que ser exercido pelo plenário do Supremo, tá? Então, o controle difuso ele tem que ser exercido pelo plenário do Supremo, para que possa cair aqui na regra do parágrafo 12. Lembrando que plenário, né, é a composição total. Então, no caso do nosso Supremo, o plenário são os 11 ministros reunidos. Tudo bem? Então, plenário é a composição total. Então, se a lei foi considerada inconstitucional em sede de controle difuso pelo Supremo, tem que ter sido feito esse controle pelo seu plenário, tá? Muito bem. Professor, eu preciso, no caso do controle difuso, é necessário que tenha havido a suspensão da eficácia da lei pelo Senado Federal? Você se recorda? É o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Se você estuda controle de constitucionalidade, você sabe, né, que o Senado Federal ele pode suspender a eficácia da lei ou do ato normativo. E aí, é preciso, aqui no caso do controle difuso, que tenha havido a suspensão da eficácia da lei ou do ato normativo pelo Senado? Resposta: não, tá? Essa inexigibilidade, ela independe da suspensão da eficácia da lei pelo Senado. Tudo bem? É um ponto controverso, né, na doutrina, mas aparentemente nós temos uma doutrina muito forte indicando essa desnecessidade. Ok? Bom, então esse é o artigo 525, parágrafo 12. No parágrafo 13, nós temos uma disposição importante, porque ele diz assim: no caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do STF podem ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica, tá? Então você que estuda, veja, essa aula aqui, ela envolve um pouco de controle de constitucionalidade. Então, se você não tem muita familiaridade com essa matéria, você precisa estudá-la um pouco, precisa conhecer um pouco dessa disciplina, tá? Para fazer mais sentido tudo isso que eu estou te explicando aqui. Mas você deve se recordar que lá no controle de constitucionalidade eu posso ter a modulação dos efeitos da decisão, tá? Isso está na lei da ADI, né? Já há bastante tempo isso é feito. E o parágrafo 13 fala, olha, no caso, os efeitos da decisão do Supremo, eles podem ser modulados no tempo. Tudo bem? Essa modulação que o parágrafo 13 está falando, ela só pode ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Então, essa modulação aqui do parágrafo 13, só o Supremo que pode fazer. Isso é muito importante, tá? Quando ele fala modulação no tempo, lembra, tá? Por exemplo, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei hoje, então a lei é considerada inconstitucional, só que ele modula no tempo. Então, por exemplo, ele fala, olha, essa decisão só vai valer daqui em diante. Isso é um exemplo, né, de modulação no tempo. Então, é isso que o parágrafo 13 está se referindo, só para que você tenha aí uma noção geral, tá? Essa aula aqui não é uma aula de controle, tá? Mas só para você saber. Então, no caso do parágrafo 12, pode haver modulação no tempo, tá? Então, o Supremo pode fazer essa modulação. Muito bem. No parágrafo 14, você tem uma outra
regra muito importante, que é a seguinte: a decisão do Supremo referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então aqui eu tenho uma outra restrição trazida pelo CPC, tá? Essa impugnação, trazendo essa inconstitucionalidade, ela só pode ser usada se a decisão do Supremo em que foi feito o controle de constitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado da decisão que serve de título executivo. É essa a exigência que o parágrafo 14 está fazendo aqui. Tudo bem? Então, em resumo, para eu me utilizar da impugnação lançando mão do argumento da inconstitucionalidade, a decisão do Supremo tem que ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Tudo bem? E para fechar, o parágrafo 15, veja que do parágrafo 12 ao parágrafo 15, nós temos aqui tudo interligado, né? O parágrafo 15, ele fala: se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, cabe ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Bom, essa regra aqui do parágrafo 15, né? Ela, na verdade, tem um problema, porque essa regra ela está mal localizada. Tá? Essa regra aqui do parágrafo 15 está mal localizada, está mal posicionada, porque ela deveria estar no capítulo referente à ação rescisória. Tá? Mas, enfim, tudo bem. De qualquer maneira, se o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo, tá? Se o controle for exercido pelo Supremo, for feito pelo Supremo, após o trânsito em julgado da decisão, tá? Deverá ser proposta ação rescisória e não a impugnação. Tudo bem? Então, de acordo com essa regra, se o controle feito pelo Supremo for feito após o trânsito em julgado da decisão, a inexigibilidade da obrigação ela tem que ser formulada, ela tem que ser alegada por meio de ação rescisória e não por meio de uma simples impugnação. Tudo bem? Muito bem, meus caros. Então, com isso a gente conclui esse ponto, né? Nós concluímos o estudo das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, tá? E eu espero que tenha ficado claro, né, essa parte final referente aí ao controle de constitucionalidade. Eu sei que é um pouco mais complicado de entender porque pressupõe que você tenha aí um certo conhecimento de direito constitucional. Mas é um tema importante que você precisa conhecer, tá bom? Meus caros, nós ainda não terminamos o estudo da impugnação. Ainda faltam outros pontos que eu quero abordar, mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. Forte abraço e até lá!